Vai falar com a Maju Arruda Leite agora. Temos reunião importante, hein, Sabino? Não sabemos se é reunião, talvez a Maju nos ajude. Maju, se é uma reunião, se esses três simplesmente estarão unidos para a participação de eventos. Fato é que são três personalidades importantes. Estou falando do presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E existe aí a articulação, é claro, ainda do governo para saber quem será o candidato do governo aqui por estado de São Paulo. Conta mais pra gente dessa agenda e tira a nossa dúvida se é uma reunião marcada mesmo, Maju, ou se eles apenas estarão juntos nesses eventos hoje. Bom dia para você. Tudo bom, Paula? Um bom dia a você, ao Sabino, Lupato. Bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os três estarão juntos aqui em um evento na cidade de São Paulo e entre as agendas a expectativa é que haja essa discussão entre os três em relação ao cenário eleitoral aqui em São Paulo e também a uma possível candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado. O presidente Lula, ele vai ter uma agenda aqui em São Paulo hoje, chega por volta das 3 horas em Campinas, vai visitar uma fábrica de medicamentos e depois ele vem para a cidade de São Paulo, onde vai participar às 7 horas da noite da abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está aqui em São Paulo, inclusive ontem ele participou de uma aula magna na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e, claro, foi questionado sobre eleições pelos jornalistas que estavam ali presentes. Lembrando que na semana passada a gente já teve uma sinalização, de Fernando Haddad dizendo que poderia sim disputar o governo do estado de São Paulo. Ontem ele foi questionado mais uma vez, repetiu que não é a intenção dele disputar a eleição desse ano, mas que diante do cenário eleitoral e também diante a análise do presidente Lula do cenário eleitoral aqui em São Paulo, segundo Fernando Haddad, Lula acredita que a participação dele seria necessária nas eleições deste ano. E é o que a gente ouve agora nessa fala do ministro da Fazenda ontem aqui em São Paulo. Estou analisando os cenários, o quadro, evidentemente que eu tenho as minhas preocupações com o país onde eu moro, e nós estamos sempre atentos para os riscos e para as possibilidades. Mas, enfim, eu manifestei desde o começo do ano que não tinha intenção de participar do pleito desse ano. O presidente tem desenhado cenários em que minha participação seria necessária e eu, evidentemente, sendo um amigo de tantos anos, não posso prescindir da opinião dele e considerar a opinião dele sobre isso. Eu estou analisando, ele também, nós vamos chegar a um denominador comum. Bom, então, ainda segundo Fernando Haddad, essa não vai ser uma decisão, o martelo não será batido hoje, mas que essa reunião eles vão debater esse cenário, que isso vai ser definido mais para frente, nas palavras de Fernando Haddad ontem, conversando com jornalistas. Lembrando que Fernando Haddad, na verdade, a gente tem a possibilidade de ter a mesma disputa aqui em São Paulo do que em 2022. Fernando Haddad disputou com Tarcísio de Freitas, perdeu no segundo turno. E a tendência é que essa disputa, então, se repita. Em relação ao Tarcísio de Freitas, já está batido o martelo de que ele vai concorrer à reeleição aqui no estado de São Paulo. O que está em aberto ainda é a vaga de vice. A expectativa é que isso seja definido no dia 30 de março, quando vai ter um evento aqui na cidade de São Paulo, no dia 30, um evento que vai reunir ali lideranças do PL, com a presença do pré-candidato Flávio Bolsonaro, onde deve ser anunciada, então, a chapa eleitoral do PL, aqui em São Paulo. Volto com vocês. Bom, vamos lá. Algumas considerações sobre esse assunto. Primeiro, Fernando Haddad é do PT. Na última eleição para prefeito, o PT apoiou um candidato que não era do partido, Guilherme Boulos, do PSOL. Resultado, parte do partido trabalhou contra a eleição. Eu sei de líder petista, estou falando porque eu tenho informação. Líder petista da periferia de São Paulo que fez campanha para o Ricardo Nunes. Então, o próprio PT não apoiava Guilherme Boulos. Lançar um candidato que não seja do PT de novo para governador pode repetir esse problema. E os outros pré-candidatos são
Geraldo Alckmin é uma possibilidade, atual vice-presidente, mas para que, né, depois de ser vice-presidente da República, voltaria a ser governador? Já foi governador 4 vezes, né? Vai correr o risco de perder uma eleição, acaba com a carreira, acabou, vai para casa depois de perder a eleição. E está mais cômodo lá como vice-presidente. Outro nome é Márcio França. Pouquíssima chance de ganhar uma eleição de Tarcísio de Freitas, aliás, qualquer um terá dificuldade, mas Márcio França ainda tem o problema de não oferecer um palanque viável para o presidente Lula aqui em São Paulo. Ele precisa de um palanque competitivo. O nome que surgiu aí nos últimos meses também é da ministra Simone Tebet, né? Que, no entanto, não é de São Paulo. Tarcísio de Freitas também não era de São Paulo, teria que transferir o título para cá, mas hoje é mais provável que ela seja candidata a senadora por São Paulo. Esses são os principais nomes que se apresentam como alternativa para o presidente Lula indicar, e é ele que vai indicar o candidato a governador aqui. De qualquer forma, Haddad, em sendo o candidato, já começa em desvantagem com ele mesmo e com o próprio eleitor dele. Porque ele está dizendo com todas as letras, para quem quiser entender, que não queria ser candidato. Então ele vai para o sacrifício porque sabe que é uma eleição praticamente perdida contra Tarcísio de Freitas. A não ser, e aí prestem atenção nessa movimentação, que Kassab mantenha esse problema hoje que tem com o governador Tarcísio de Freitas e acabe por romper com o governador. Kassab é uma peça-chave nesse tabuleiro todo aí. E com certeza, ele tem conversado com o presidente Lula também. E nessa declaração, Sabino, que a gente acompanhou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, ele fala que tem que considerar o que Lula pensa e que eles vão chegar a um denominador comum. Claramente, esse denominador é indicado por Lula. Ele vai cumprir a ordem, né? Basicamente é isso. E aí, com essa questão que nós... Mas Lula também sabe que não tem candidato à sucessão dele. E uma derrota de Haddad aqui em São Paulo ia desgastar muito o nome de Haddad para uma eleição próxima a presidente. Era aí que eu ia chegar, porque... Até porque pode ser o mesmo cenário, Tarcísio e Haddad em 2030. Exato, e aí a gente já acompanhou a última eleição entre Tarcísio e Haddad, quando Tarcísio ainda era um outsider, como se dizia, né? Nunca tinha concorrido a uma eleição, não era de São Paulo e mesmo assim venceu Fernando Haddad. Agora, o sucessor de Lula e com essa questão de líderes do PT não concordando com o partido em apoio a candidatos ligados a outras siglas, que outro nome tem dentro do PT? Que não seja Fernando Haddad, que tenha o mínimo... Que dê um palanque viável para o presidente Lula, não há. E tem um outro aspecto que a gente comentou aqui na abertura do Manhã Bandeirantes. Essa decisão passa também pela definição do vice de Lula. Vai ficar Geraldo Alckmin? O MDB vai conseguir emplacar um nome e confunde aí todo o eleitorado, porque aqui em São Paulo o MDB é Tarcísio, né? Tá ligado o próprio prefeito Ricardo Nunes é MDB. O PSD vai se movimentar para indicar alguém? Eu não sei, mas eu queria aproveitar aqui, se vocês me permitirem, para dar resultado de uma pesquisa de hoje, Real Big Data, que mostra Bolsonaro e Lula empatados no segundo turno. Já pesquisas anteriores, como a própria Instituto Paraná Pesquisa, já dava esse indicador da subida da candidatura de Flávio Bolsonaro. E nessa pesquisa de hoje, 42 para Lula, 41 para Flávio Bolsonaro. Por incrível que pareça, dentro da margem de erro, Lula empataria no segundo turno até com Ratinho Júnior. O que significa, na minha opinião, é que a rejeição do presidente Lula hoje está em patamares altos. As candidaturas de oposição, elas se viabilizam muito na base da rejeição do que efetivamente na aprovação do governo. É assim que eu entendo. Posso fazer uma pergunta, já que você entende que você botou a pimentinha Kassab aí? Você falou que tem a questão do Kassab, que pode vir, né, um novo nome ou até uma ligação ali com o presidente Lula para o candidato a governo aqui do estado de São Paulo. Até então, até esse momento, Kassab tem 3 nomes para se decidir se serão candidatos pelo PSD ou não. Eduardo Leite, Ratinho e o Caiado. O Ratinho parece que está mais com o pé fora do que dentro, mas é o que melhor pontua. Aí quando você... E os dois, estou tirando o Leite...
vão lá, estavam inclusive nos protestos aqui na Paulista, ou seja, sobem no palanque com o Flávio Bolsonaro. Como é que ficaria essa questão do Kassab? Se ele realmente colocar um candidato para presidente, como é que ele vai se dividir? Ou essas pesquisas podem fazer ele tirar? Paula Valdez, você nunca viu mágica em política? E se tem alguém que consegue, é ele, né? Você nunca viu essas mágicas em política? Como é que ele vai fazer para ir no palanque Geraldo Alckmin foi vice de Lula. Isso Era o impensável. Era o impensável. Os dois já se xingaram muito, né? Era mesmo. Então, o impensável, o imponderável é sempre possível no mundo político. Kassab, que é secretário de Tarcísio de Freitas em São Paulo, mas a relação, tem ministério em Brasília. Mas exatamente. A relação hoje está bem desgastada entre Tarcísio e Kassab.